Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Chave do Despertar. Hoje vamos falar sobre a experiência da dupla fenda e seus desdobramentos. Você já ouviu falar no experimento da dupla fenda? Esse teste, aparentemente simples, destruiu tudo que pensávamos saber sobre a realidade. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode virar a sua mente do avesso. Imagine que estamos atirando pequenas partículas, como elétrons contra uma parede com duas fendas. Atrás dessa parede, há um painel que registra onde cada partícula bate. Se fizermos isso sem observar o processo, os elétrons se comportam como ondas e criam um padrão ondulado, como se estivessem passando pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas quando colocamos um medidor, um simples aparelho para observar por qual fenda cada elétron passa, tudo muda. Eles deixam de se comportar como ondas e passam a se comportar como partículas. Ou seja, só o fato de observarmos muda completamente o resultado. O quê? Como isso é possível? Isso prova algo absolutamente revolucionário. A realidade física muda dependendo da consciência que a observa. O mundo material não é fixo, imutável. Ele responde à consciência. E aqui entra a bomba. Isso é exatamente o que a lei do mentalismo ensina há milhares de anos. Tudo começa na mente. Tudo é mente. E a física quântica está apenas começando a comprovar isso. Então me diz, se a realidade muda quando você a observa, quem é você? Afinal, quem está observando? O enigma do observador interno. Você entendeu que só o ato de observar muda a realidade. Mas agora vem a pergunta que abala as estruturas da ciência e da espiritualidade. Quem é esse observador? Será que é o seu cérebro? A sua mente consciente? Ou existe algo mais profundo, invisível, eterno, que está por trás de tudo isso? A ciência quântica ainda tenta descobrir quem ou o que está provocando esse colapso das possibilidades em realidade concreta. Eles sabem que algo observa, mas não sabem de onde essa consciência vem. E aqui está o ponto mais fascinante. Religiões ancestrais, tradições espirituais e os próprios ensinamentos herméticos já apontavam essa resposta há milênios. Eles falam de um eu superior, de uma consciência universal, de um observador silencioso que vê tudo, sem julgamentos, sem pressa, apenas presencia. Esse observador está além dos seus pensamentos, além das emoções, além do corpo. É aquilo que você nunca muda, não importa o que aconteça no mundo externo. Quando você começa a se conectar com esse ponto de pura consciência, a realidade começa a responder de forma diferente. E a pergunta que fica no ar e que você não pode ignorar é: você está vivendo como personagem ou como observador que cria o roteiro? A lei do mentalismo, a mente como origem de tudo. Prepare-se, porque agora a cortina se abre completamente. Você já ouviu falar da lei do mentalismo? Ela é a primeira lei hermética à base de toda a sabedoria esotérica e diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Em outras palavras, nada existe fora da consciência. Tudo que vemos, tocamos, sentimos, surgiu primeiro como uma ideia, um pensamento, uma vibração mental. Mas agora vem o mais incrível. A física quântica moderna está começando a provar isso. Experimentos mostram que, antes de ser observada, a matéria existe apenas como probabilidades, possibilidades, como se fosse um campo energético esperando por uma direção. E o que dá essa direção? A sua mente, o seu foco, a sua atenção consciente. Quando você pensa, sente, imagina, você não está apenas sonhando. Você está criando realidades em potencial. É como se sua mente fosse uma lente que colapsa o caos da forma ao invisível. E aí vem a grande virada. Se tudo é mente, então a realidade não acontece com você. Ela acontece a partir de você. A pergunta agora é: você está usando essa força criadora conscientemente ou está deixando pensamentos aleatórios moldarem o seu mundo? A realidade é um campo de potenciais e você decide o colapso.
Agora imagine o seguinte: tudo o que você deseja, uma nova vida, mais saúde, abundância, propósito, já existe, mas não no mundo físico ainda. A física quântica chama isso de estado de superposição. Antes de ser observada, a matéria está em todas as possibilidades ao mesmo tempo. É como se o universo fosse um cardápio infinito, cheio de futuros disponíveis. Mas aqui está a chave mestra. Só quando você observa com intenção, com foco, com emoção é que uma dessas realidades se manifesta. A sua mente não apenas vê o mundo, ela escolhe qual mundo vai se tornar real. Sim, você entendeu bem. Você é como um diretor de cinema espiritual, com a câmera da consciência nas mãos. Onde você aponta, aquilo ganha vida. O problema é que a maioria das pessoas vive no automático. Reage, reclama, dúvida e, sem perceber, estão colapsando sempre as mesmas realidades de escassez, medo, doença ou confusão. Mas você não precisa mais viver assim. A partir do momento em que entende que você colapsa a realidade com seus pensamentos e sentimentos, começa a surgir uma nova pergunta. Você está escolhendo com consciência ou deixando que velhos padrões inconscientes escolham por você? Você é o criador ou o criado? Chegou a hora da verdade. Depois de tudo que você ouviu até aqui, uma pergunta inevitável surge diante de você e ela pode mudar completamente o rumo da sua vida. Você é o criador da sua realidade ou apenas o produto dela? A maioria das pessoas acredita que o mundo é algo fixo, que elas estão aqui apenas para se adaptar, sobreviver, reagir. Mas os ensinamentos espirituais mais antigos, combinados agora com as descobertas da física quântica, gritam uma verdade que não pode mais ser ignorada. A realidade não é algo que acontece com você. É algo que acontece a partir de você. Você é o ponto de origem. É o observador que colapsa o campo quântico. É a mente que molda a matéria. É a intenção que movimenta a energia. E quando você assume isso, algo desperta. A sua consciência se expande. Você para de repetir padrões. Você sai do piloto automático e entra no comando. Não é mais sobre sobreviver. É sobre criar com propósito. É sobre lembrar quem você é, um co-criador do universo, com a capacidade de projetar, manifestar e transformar. E então, eu te pergunto, você vai continuar vivendo como criado das circunstâncias? Ou vai finalmente assumir o seu papel como criador consciente da sua existência? A escolha, como sempre, está nas mãos do observado. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se, deixe seu like e clica no sininho para receber novidades sempre que postarmos novidades por aqui. Nos vemos em breve. Gratidão.